Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui para mais uma aulinha de português, né? Para nós darmos sequência aí à nossa apostila. Vocês realizaram, né, a primeira atividade avaliativa sobre as classes gramaticais que nós já havíamos trabalhado e nós precisamos dar sequência, né, nessas classes gramaticais. Como tarefa da nossa última aula, vocês ficaram com os exercícios da página 20 para vocês responderem relacionada a uma piadinha, tá? Então, vocês tinham uma piadinha lá na página 20 e aí eu pedi para que vocês respondessem aquelas perguntinhas. Então, antes de introduzir o conteúdo dessa aula de hoje, nós vamos corrigir a interpretação dessa piadinha, ok? Então vamos lá, eu vou ler para vocês, né, a piadinha novamente. Era uma piadinha bem curtinha, bem simplesinha, para depois nós comentarmos a respeito, tudo bem? Bom, então vamos lá. A piadinha dizia assim: enquanto lia o jornal, o sujeito leva da mulher uma pancada na cabeça. Isso é pelo bilhete que eu encontrei no bolso da sua calça com o telefone de uma tal Marilu. Mas, querida, isso foi no dia em que fui à corrida de cavalos. Marilu era o nome do cavalo em que eu apostei. Desconcertada, a esposa pede desculpas. Dias depois, o marido leva mais uma pancada. O que foi agora, querida? É o seu cavalo no telefone, tá? A Marilu, né, no telefone. Bom, a primeira perguntinha dizia assim: os pronomes possessivos podem acentuar sentimentos de respeito, intimidade, simpatia e ironia. Na frase "é o seu cavalo no telefone", qual o valor semântico do pronome seu? Bom, a esposa, ela usou nesse caso o pronome seu para dar uma ideia de ironia, né? Porque na verdade não era, a Marilu não era o cavalo. Então quando ela diz lá "é o seu cavalo", ela quis na verdade ser irônica, porque quem estava ligando provavelmente seria, né, a amante do marido, tá? Então no caso aí tem o valor de ironia. A número 2, releia o trecho. Isso é pelo bilhete que eu encontrei no bolso da sua calça. Letra A que se refere o pronome isso? Bom, nesse caso isso, ele foi usado para se referir à pancada que a esposa deu no marido, tá? Então, isso refere-se à pancada que a esposa deu na cabeça do marido. Justifique o uso desse pronome. Esse pronome, ele foi usado para se referir à pancada e ele é um pronome relacionado à segunda pessoa do discurso, tá? Então, ele foi usado aí para dizer, né, para dizer respeito à pancada e refere-se à segunda pessoa do discurso, tudo bem? A que se refere a letra C? A que se refere o pronome que nessa frase? Bom, o pronome que, né? Ó, isso é pelo bilhete que eu encontrei. Esse que, ele foi usado para fazer referência à palavra bilhete, tá? Que é o termo antecedente. Então, refere-se à palavra bilhete. E a número 3. Piadas refletem valores estereotipados da sociedade. Que estereótipo está refletindo nessa piada? Bom, nessa piada nós temos o estereótipo de quem? Nós temos o estereótipo do marido infiel, né? A questão aí do marido que trai a esposa, certo? Então, essa piada, ela tem como estereótipo a questão do marido infiel. Tudo bem? Bom, então está corrigido aí a interpretação. Está corrigida, né, a interpretação que vocês tinham como tarefa da nossa última aula, ok? Para dar sequência, então, nessa unidade, vocês podem acompanhar ali na página 21, que vocês terão como tópico a questão de pronomes, que eu já havia comentado com vocês na aula anterior, que na aula seguinte nós iríamos falar sobre pronomes, né? Se vocês observarem as páginas que vêm logo em seguida, vocês vão ver que nós temos, como eu já havia dito, também vários tipos de pronomes. Então, nós vamos dividir esses pronomes, tá? Então, hoje eu vou explicar, vou comentar alguns. Numa próxima aula, nós explicamos os outros que faltaram, tudo bem? Então, para começar, lá na página 21, vocês vão ter uma introdução,
tá? Que fala sobre o pronome, né? O que é um pronome? O pronome é uma palavrinha, é uma classe gramatical que é utilizada para substituir um nome. Quando eu digo um nome, eu me refiro a um substantivo, tá? Então, é usado para substituir um nome ou para acompanhar. Então, se eu digo lá, o João é meu melhor amigo. Se eu não quisesse usar a palavra João, eu poderia muito bem ter colocado no lugar do João o pronome ele. Se fosse em um contexto, né? Se essa frase estivesse contextualizada, você saberia que ele seria o João, tá? Então, ele, nesse caso, é um pronome que está substituindo o nome. Porém, o pronome também pode ser usado para acompanhar um nome. Então, se eu digo lá, meu carro é azul, meu, a palavrinha meu é um pronome que indica posse, é um pronome possessivo e nesse caso ele vai acompanhar o substantivo carro. Então, nesse caso, ele é usado para acompanhar um nome. Tudo bem? Então, essa é a definição de pronome. E aí a apostila traz lá a questão teórica, a explicação teórica com alguns exemplos na página 21 para introduzir. O primeiro tipo de pronome que a apostila vai trabalhar são os pronomes pessoais, tá? Quem são os pronomes, né? Quais são os pronomes pessoais? Os pronomes pessoais são aqueles pronomes que vão se referir às pessoas do discurso, às pessoas dentro de uma fala, dentro de um processo de comunicação, tá? Quais são essas pessoas? Então, nós vamos ter a pessoa que fala, eu, primeira pessoa, tá? A pessoa com quem eu falo, tu, que seria a segunda pessoa, e aquilo de quem ou de que eu falo, que seria ele ou ela, que é a terceira pessoa. Então, os pronomes pessoais, nós temos o pronome pessoal que indica a primeira pessoa, eu, tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa, do singular. Depois nós temos nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, e eles ou elas, que seria a terceira pessoa do plural, tá? Então, esses pronomes, eu, tu, ele, nós, vós e eles, são os chamados pronomes pessoais. São aqueles pronomes usados, né, para conjugar um verbo. Eles vão sempre exercer a função de sujeito de uma oração. Eles sempre vão aparecer antes do verbo, tá? Se vocês quiserem acompanhar, lá na página 22, vocês vão ter lá isso que eu acabei de falar. Quais são as pessoas do discurso e quais são os pronomes do singular e do plural. Tudo bem? Depois, nós temos também os pronomes pessoais usados como complemento, usados como objetos dos verbos, complementos verbais, complementos dos verbos. Esses pronomes pessoais são os pronomes pessoais que nós chamamos de pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? Então, na página 22, vocês podem acompanhar comigo também, que lá tem uma tabelinha. Eu vou mostrar para vocês essa tabelinha para eu comentar, tá? Então, deem uma olhadinha lá, ó. Nessa tabelinha, nós temos lá, então, aqui, ó, os pronomes pessoais do caso reto, que são esses que eu acabei de falar para vocês. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aí, nós vamos ter os pronomes pessoais do caso oblíquo, que são aqueles que vão exercer a função de objeto, de complemento do verbo, tá? Esses pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são divididos em átonos e tônicos, tá? Então, deem uma olhadinha, ó. Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e se. Podem observar que tem lá, ó, eu, pronome pessoal do caso reto, primeira pessoa, me ou mim, que são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Tá? Esses pronomes aqui, ó, os pronomes pessoais do caso oblíquo, são aqueles pronomes que vão funcionar sempre como complementos verbais. Então, acabei de falar, ó, caso reto, funcionam como sujeito, tu não tens pena. Então, olha lá, tu,
Eu usei o pronome para conjugar o verbo. Esse pronome é que está praticando a ação. E o do caso oblíquo, que são aqueles que vão exercer a função de complemento. Geralmente, eles vão aparecer após o verbo. De sempre em sempre, te amar. Então, amar quem? Amar tu. Amar, né? Você. Então, esse tu, olha, eu não poderia colocar tu aqui porque eu estou completando o verbo amar. Então, o pronome do caso oblíquo correspondente vai ser o te, tá? Esses pronomes aqui, do caso oblíquo, vocês vão precisar tomar cuidado, por quê? Porque, às vezes, dependendo da terminação dos verbos, vocês terão que fazer algumas alterações na hora de escrever. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, escrever mais o. Vamos supor que esse o fosse um pronome que estivesse no lugar do livro. Ao invés de dizer escrever o livro, eu não posso dizer escrever ele, né? Porque ele não é pronome pessoal. Então, o pronome correspondente ao ele do caso oblíquo seria o o. Mas olha aqui como ficaria estranho. Eu não posso colocar escrever o. Então, observem aqui, ó, que foi feita uma alteração. Escrevê-lo. O que eu fiz? Toda vez que os verbos terminarem por R, por S ou por Z, vocês terão que combinar esses pronomes, o a, o os ou as, com o L e vai virar sempre lo, lá. Então, olha lá, escrever-lo, tá? Se fossem os livros, escrever-los. Você tira a terminação do verbo e combina o pronome com a letrinha L, tá? E os verbos aqui, ó, terminados por né? Ó, em, on, que são os verbos que terminam por M ou por em. Vocês vão ter o quê? Vocês também terão que combinar esses pronomes, só que agora com a letrinha N. Então, olha lá, escrevem a, por exemplo, se fosse escrevem a carta, eu não posso falar escrevem ela, né? Eu teria que usar o pronome oblíquo aí. O ela, o correspondente seria o a. Mas na hora de escrever, eu não poderia colocar escrevem a. Então, o que acontece? Esse A, ele é combinado com o N. Olha lá, escrevem na, olham no, põem na. Olhem que nesses casos, vocês não vão retirar a terminação dos verbos. Vocês vão apenas combinar o O e o A com o N. Tudo bem? Então, esses pronomes primeiro ano são os pronomes que nós chamamos de pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles são usados geralmente após o verbo. Claro que tem uma regrinha de colocação pronominal que às vezes eles podem aparecer antes também, não tem problema, né? Vai depender da regra. Mas o que vocês têm que entender é que eles serão usados para completar o sentido de um verbo e não para conjugar, para mostrar a ação, né, praticada por esses verbos. Tudo bem? Então, esses são os pronomes pessoais. Na sequência, lá na página 22, a apostila vai falar também sobre os pronomes de tratamento. O nome já diz, né? Pronomes de tratamento são aqueles